Olá pessoal, como vamos? Hoje eu vou trazer aqui, no que concerne aos estudos psicanalíticos, o tema a repetição na experiência analítica. Para a gente começar a abordar esse tema, a gente precisa primeiro se debruçar a um texto de Freud que se chama Além do Princípio do Prazer, de 1920. Que ali Freud vai nos formular que no processo de análise, o analisando com o psicanalista revive algo e pode experimentar o que chamamos de transferência e que isso vem para dentro do setting. Lacan, ele tem uma questão de dizer que a transferência não se confunde com a repetição. Freud, ele não fica ensimesmado nesses dois conceitos. Ele só fala sobre a repetição propriamente disso. Por que respondemos da mesma forma situações diferentes? Talvez esse seja o princípio do que Freud pensou sobre os estudos da repetição. Daí vem um trecho do texto do Além do Princípio do Prazer que diz o seguinte sobre essa questão dessa repetição. Vamos lá. A proporção do que é lembrado e do que é reproduzido varia de caso a caso. O médico, no caso, ele se referia ao psicanalista, mas na época ele chamava de médico. Então, entendamos, o psicanalista não pode poupar essa fase do tratamento. Deve fazer experimentá-lo alguma parte da sua vida esquecida, mas deve também cuidar, por outro lado, que o paciente retenha, por outro lado, algum grau de alienamento, que lhe permitirá, a despeito de tudo, reconhecer que aquilo que parece ser realidade é apenas o reflexo de um passado esquecido. Se isso puder ser conseguido com êxito, o sentimento de convicção do paciente será conquistado juntamente com o sucesso terapêutico que dele depende. Então, Freud, só um minuto. Então, Freud traz a importância do processo de repetição e dessa vivência dentro do setting analítico. Freud diz que é importante que o paciente reviva suas experiências de vida, pois é o que vai levar a resultados no processo de análise, mas também precisamos compreender algumas situações. Então, antes de entrarmos mais a fundo neste trecho, vamos entender alguns conceitos e como eles se relacionam. O primeiro, a compulsão à repetição. Freud observa que o paciente, durante o tratamento psicanalítico, é levado a experimentar partes de sua vida esquecida. A compulsão à repetição, nesse contexto, refere-se à tendência do indivíduo a repetir padrões de comportamento ou reviver experiências passadas, muitas vezes de forma inconsciente. O analista procura trazer à tona essas lembranças para promover a compreensão e a resolução de conflitos. O acting out está relacionada à tentativa do paciente de expressar por meio de suas ações, emoções ou conflitos não resolvidos.
No processo analítico, o paciente pode repetir comportamentos passados de maneira mais direta, buscando uma forma de lidar com suas questões ou em suas angústias. Isso ele faz reduzir as suas angústias. O desafio para o analista é permitir esse reexperimentar controlado enquanto mantém um certo grau de distanciamento, conforme mencionado no trecho. Ou seja, o analista busca essas repetições, proporciona para o analisando a potencialidade de reviver aquele momento e até mesmo o acting out, mas se mantém do lado de fora da cena para poder analisar o que está acontecendo com o analisando. Outro ponto: prazer e reconhecimento. Freud destaca a importância do paciente reter um grau de alienamento que permite reconhecer o que está sendo experimentado. Não é a realidade presente que o analisando está vivendo, mas sim o reflexo do seu passado. Nesse contexto, o prazer pode estar associado à compreensão e ao reconhecimento desse processo. O paciente, ao confrontar suas experiências passadas, pode experimentar um sentido de convicção e alívio, contribuindo para o sucesso analítico. Quando o analisando compreende que aquela situação é uma situação que está sendo repetida, ele tem a possibilidade de pensar sobre ela. E aí vem o processo de análise. Por que agir da mesma maneira? Por que repetir um processo diante dessa realidade? Será que a atitude que eu estou agindo é condizente com a minha realidade? Algo que é para se fazer o psicanalista perguntar para o paciente. Será que hoje eu não deveria tomar uma outra ação que não aquela do meu passado? Especialmente se estamos falando de infância, da infância do paciente. Então, o trecho destaca a complexidade do trabalho analítico ao lidar com a compulsão à repetição, o action out do reconhecimento e também a compreensão das experiências passadas do paciente. Nesse trecho, Freud aborda a relação entre o que é lembrado pelo paciente e o que é repetido durante o tratamento analítico. Ele destaca a importância de fazer o paciente reexperimentar partes de sua vida esquecida, o que pode envolver reviver situações traumáticas ou conflitos não resolvidos, mas tudo isso no sentido de poder entender se essas ações são condizentes com a realidade que está sendo enfrentada. No entanto, Freud também ressalta a necessidade de manter um certo grau de alienamento para que o paciente possa reconhecer que o que está sendo vivenciado no momento não é a realidade presente, mas sim o reflexo daquilo que se passou. Ou seja, uma atitude do analisando hoje que é reflexo daquilo que ele viveu em momentos passados, como por um exemplo na infância.
O que vale ressaltar aqui é o quanto este passado se faz presente. O quanto essa atitude do analisando, ela está se fazendo presente e que nem sempre é condizente com a realidade que é enfrentada. E esse é o papel do analista, do psicanalista. Aliás, um deles, de levar a essa compreensão. Existe um prazer em repetir, existe uma razão para repetir. O prazer existente pode estar no movimento da repetição da ação. Por isso que Freud escreve esse texto. Existe uma forma de prazer que está além daquilo que simplesmente se torna satisfatório, ou seja, uma razão para que ele aconteça. Tem uma razão para se repetir. Nem tudo que é repetido é porque tem um significado que é bom. Porque, por vezes, a repetição está relacionada a um prazer que está além do satisfatório. Aqui a gente lança a ideia de uma posição masoquista do ser ali em ficar repetindo, talvez, essa história. Tem um movimento que acontece na ação da pessoa que faz com que ela tenha uma sensação prazerosa em que está repetindo, quando, na verdade, não é tão prazerosa. Assim, quando a gente analisa essa dinâmica entre lembrança e repetição, está relacionada à busca por um prazer que nem sempre faz sentido da realidade que está sendo enfrentada. Aí a posição masoquista. A compulsão à repetição refere-se ao passado inconsciente de repetir experiências passadas, até mesmo dolorosas ou traumáticas, na tentativa de dominá-las ou encontrar uma resolução diferente. Ou seja, toma-se uma atitude repetida no sentido de tentar ter um domínio a partir de um gatilho da realidade. É por isso que Freud fala que existe algo além do prazer. E é por isso que a gente fala dessa tentativa de domínio. Porque aquilo que gera uma certa descarga emocional, e quando há um gatilho do lado externo ou há um reviver, há uma lembrança ou algo assim. A pessoa sente essa angústia e tenta dominar essa angústia a partir das repetições que vão acontecendo. Assim, o paciente pode repetir situações semelhantes em sua vida, mesmo que isso não traga prazer imediato, como uma forma de lidar com aquilo que não foi resolvido. Por outro lado, Freud menciona a importância do sentimento de convicção do paciente que é conquistado quando ele reconhece que as experiências repetidas não são a realidade presente, mas sim reflexo do seu passado. Esse reconhecimento é essencial para o sucesso analítico, pois permite ao paciente uma maior compreensão do seu passado, dos seus passados. Peraí, só um minuto. Compreensão dos seus padrões, me desculpem, de comportamento e a possibilidade de encontrar novas maneiras de lidar com suas questões emocionais. Se dar conta que a repetição está acontecendo por algo do passado é justamente compreender se aquela ação é coerente com o que realmente deve ocorrer hoje, a partir da realidade que se enfrenta. Seria como levar o analisando a uma compreensão
de que a realidade dele é diferente do que era antes e que a atitude que ele está tomando hoje pode até ter um gatilho nessa realidade, mas ele está agindo como se fosse no passado. Essa é a parte que nem sempre é possível compreender, que nem sempre é possível entender, até mesmo por uma autoanálise. E aí que entra a figura do analista trazendo essas repetições. Uma mudança na realidade pode gerar um desconforto, porque a realidade que enfrenta não está condizente com o que se deseja. E isso gera um conflito muito grande entre o id e o ego, que é o que se configura, então, o conceito da neurose. Falando em conceito, o conceito do action out também pode ser relacionado a essa dinâmica. O action out envolve a expressão direta, impulsiva de conflitos internos, muitas vezes sem consciência do paciente. É uma forma de repetir inconscientemente padrões de comportamentos passados sem compreendê-los completamente. Assim, o acting out pode ser visto como uma manifestação da compulsão à repetição, onde o paciente repete comportamentos semelhantes aos experimentados lá atrás, na esperança de encontrar um alívio ou uma compreensão. No entanto, ao contrário do trabalho analítico, o action out não leva à resolução do conflito e pode resultar em consequências negativas. São as repetições, né? É o inconsciente na vida tramitando, sem passar pelo consciente, dizendo, puxa, eu tô aqui me repetindo de novo nessa questão, de novo estou fazendo isso. Ele é apenas um caminho de expressão relacionado ao mecanismo de defesa. Se há um mecanismo de defesa, há um conflito entre o nosso id, que é a estrutura mais primitiva e inconsciente da mente humana, e o nosso ego, que é a instância psíquica responsável pela razão, pelo senso comum e pela adaptação da realidade. O acting out é uma maneira de se expressar alguma situação interna que também se torna um movimento repetitivo. Nós temos gestos, formas de falar, formas de reagir, um movimento do nosso corpo ou qualquer coisa assim, até mesmo por palavras que representam o nosso action out. É como eu ajo diante de uma situação que pode me provocar alguma angústia. Então, eu tenho uma reação. Portanto, a partir desse trecho de Freud, podemos entender que a compulsão à repetição, o action out e o prazer estão intrinsecamente ligados à dinâmica entre a lembrança e a repetição no processo analítico, através do reconhecimento e da compreensão desses padrões repetitivos. O paciente pode alcançar uma maior compreensão e conscientização de si mesmo, mesmo que sejam situações mais difíceis de lembrar e encontrar novas formas de lidar com seus conflitos emocionais. Esse é o papel do analista, levar o paciente a essas compreensões sobre o seu comportamento, sobre aquilo que ele repete, seus conflitos internos. Seria uma percepção de que se está vivendo de uma forma a qual nem sempre condiz com a realidade encontrada, o que gera angústia, o que gera neurose. Quando o analisando se torna consciente
ciente do que se está fazendo é o mesmo que se tornar consciente daquilo que está vivendo do seu inconsciente e dessa forma decidir se suas ações devem continuar acontecendo daquela maneira ou não. A intenção é que o analisando saia de um processo repetitivo e possa buscar satisfação a partir daquilo que tem em sua realidade, ou seja, o que é real, e aprender a lidar com suas dificuldades de uma forma diferente, porque muitas vezes o que o analisando está vivendo é uma fantasia, repetindo um comportamento, repetindo uma ação a partir daquilo que se viveu e que lá atrás, sim, ele encontrava talvez um determinado prazer, mas que agora não é condizente com a sua forma de agir, ou seja, ele pode estar agindo hoje de uma maneira infantilizada e não no sentido aqui de ser uma pessoa imatura, mas no sentido de estar usando uma forma de agir da realidade, como se usava lá atrás, não como se usava lá atrás. Isso pode ser não coerente com a sua realidade ou não coerente com aquilo que ele gostaria que acontecesse. Então, pessoal, hoje eu trouxe como que existe essa dinâmica no processo do setting analítico, analisando e psicanalista. E esses processos de repetição, como eles acontecem na trajetória desse setting analítico. Esse tema, ele é muito importante porque é o feijão com arroz do psicanalista. Por favor, divulgue esse material que é muito importante para divulgar a psicanálise, ok? Um grande abraço para todos. Até logo mais. Tchau, tchau.